Irmãos e irmãs, estamos aqui todos reunidos para refletirmos nas lições desta semana que se inicia para nós. E assim voltamos os nossos pensamentos para a nossa casa, o CEAE, e lá em comunhão com a equipe espiritual que nos assessora, nos auxiliando no preparo do tema de hoje, preparando o nosso espírito para que possamos compreender essas lições que calam fundo em nosso espírito nessa nossa caminhada. Assim, possamos cada vez mais demonstrar aos nossos familiares e amigos a pessoa melhor que estamos querendo ser. Agradecemos então este amparo e proteção do nosso Pai que está nos céus. Santificado, Senhor, seja o teu nome, e ao teu reino nos dirigimos, daqui de onde estamos, como de qualquer parte. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Dai-nos hoje o nosso pão cotidiano e perdoa as nossas dificuldades na forma como perdoamos aos nossos dificultadores. Não nos deixes cair nas tentações e livra-nos de todo o mal, que assim seja. Então, meus queridos irmãos, o tema desta semana é o paralítico, lição 118 do livro Caminho, Verdade e Vida, do Evangelho de Marcos, capítulo 2, na passagem 4, em que diz assim: E não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, destelharam a casa onde Jesus estava, feita uma abertura, abaixaram o leito em que jazia o paralítico, para que pudesse chegar até ele. Então, meus irmãos, como nós sabemos, logo após Jesus ser batizado no Rio Jordão por João Batista, caminhando em torno ao lago de Genezaré, ou Mar da Galileia, arrebanhando os seus primeiros discípulos, deixou Nazaré e foi estabelecer o início da sua missão na cidade de Cafarnaum. A partir dali, Jesus iniciou as suas pregações sobre o Reino Novo e suas inúmeras curas. Alguns dias depois, após essas suas viagens, encontrava-se ele novamente em Cafarnaum e toda a multidão que ali estava se reuniu em torno da casa. Essa multidão era tão que fechava completamente o acesso à porta principal da casa e ao derredor. E ele lá dentro, era a casa de Simão Pedro, ele os instruía. Nisso trouxeram-lhe um paralítico, como consta na nossa passagem, carregado por 4 homens,
Como não puderam apresentar-lhe por causa da multidão, descobriram o teto por cima onde Jesus se achava e, através desta abertura, desceram o leito em que jazia o paralítico. E Jesus, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico: Filho, te são perdoados os teus pecados. Ora, estavam ali alguns doutores da lei e fariseus e diziam: Nossa, ele blasfema. Quem pode perdoar, senão Deus? Jesus, lhe conhecendo esse íntimo, olhou para eles e lhes disse: O que pensais ser mais fácil dizer a este: Filho, te são perdoados os pecados? Ou então lhe dizer: Levanta-te, estás curado, pega teu leito e caminha. E como eles ficaram momentaneamente surpresos, sem resposta, disse-lhe Jesus ao paralítico: Filho, levanta-te, pega o teu leito e vais para a tua casa. No mesmo instante, aquela criatura se levantou e a multidão que ali estava, de profunda admiração, puseram-se a louvar a Deus, dizendo: Nunca vimos coisa semelhante. E Jesus saiu de novo e foi em direção ao lago, e lá ele os ensinava. Nessa passagem maravilhosa de Marcos, Emmanuel, ele nos orienta da seguinte forma: muitos de nós confessamos a necessidade do Cristo, mas frequentemente alegamos obstáculos que nos impedem a aproximação. Alguns de nós não conseguem tempo para meditação. Outros experimentam certas inquietudes que lhes parecem intransponíveis. Todavia, para que nos sintamos na vizinhança do Mestre, como legítimos interessados em seus benefícios imortais, é necessário estender a nossa capacidade, dilatar os nossos recursos próprios e marchar de encontro a Ele, sob a luz da fé viva, confiantes, crentes. Relata-nos o Evangelho de Marcos, como conta o Emmanuel, a curiosa decisão do paralítico que, localizando a casa em que se achava o Senhor, plenamente situada pela multidão, longe de perder aquela oportunidade, amparou-se no auxílio dos amigos e, deixando-se cair pelo buraco, levado ao leito do teto ao chão, de maneira a beneficiar-se do contato do Salvador, aproveitando fervorosamente esse ensejo divino. Recordemos então, meus queridos amigos, do paralítico de Cafarnaum. E na hipótese de nos encontrarmos em grandes dificuldades para gozar da presença do Cristo por causa
dos nossos impedimentos de ordem material, vamos nos voltar para o alto. E com auxílio dos nossos amigos espirituais, vamos cair aos pés do Divino Mestre e receber dele forças novas que irão restabelecer a nossa paz interior e o bom ânimo. Queridos irmãos, vibremos então neste momento pelos amigos espirituais, protetores do nosso lar, para que tenhamos uma atmosfera cheia de paz e tranquilidade, para que saibamos aproveitar as lições que o Divino Pai nos coloca em nossa caminhada. Vibremos também pelos nossos vizinhos, pelos nossos parentes e amigos, e por nós que aqui estamos, ainda carentes, não mais nos sentindo como paralíticos, porque recebemos a graça do Divino Mestre. Que assim seja.